Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Esse daqui é o resultado da nossa última aula. Foi uma aula muito foda. A gente aprendeu muita coisa. Eu vou só recapitular tudo que a gente fez e mostrar pra vocês, mais ou menos, pra só dar uma ideia. Porque o último vídeo foi na sexta-feira, então talvez vocês já tenham esquecido. A gente criou esse modal, aí nós estamos validando ele, aí colocamos esse efeito de animação que ele pega e mexe o campo para dizer para o usuário que ele precisa preencher. Aí eu vou vir aqui, Jonathan, colocar um URL de uma imagem, data de nascimento, mandar lembrar com antecedência. Quando a gente manda salvar, ele pega esse dado e está colocando dentro de um array, mas olhando aqui, eu acabei de perceber que está errado. Por quê? Porque antes a gente estava passando diretamente o valor para esse array, só que tivemos que mudar isso para adicionar aquele efeito de tremer. A gente passou a mandar o objeto do JavaScript ao invés do valor. Então, na hora que a gente for adicionar aqui, a gente vai ter que pôr um ponto value. Olha só como é que ele está pegando. Ele está inserindo no array os inputs em si. Tanto que quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele pega e aponta para esse input. Quando eu coloco o mouse em cima, ele aponta para esse. Vou aqui no Visual Studio Code. Vou abrir aqui o CRUD Happy Birthday.js. E como é que funciona? Aqui no Validate Form, agora a gente não passa mais o ponto value, igual a gente passava aqui, por exemplo, a gente está passando o objeto do JavaScript e tem vários métodos e várias coisas que a gente pode fazer com aquele input. Porque aqui no Validate Form, a gente pega esse objeto e adiciona uma classe para ele. E foi por isso que a gente teve que passar o objeto para não ter que pegar tudo aqui de novo. Então vou voltar lá no Validate Form. A única coisa que a gente vai ter que fazer é, quando a gente for adicionar o dado no array, ao invés de só colocar o ponto name, a gente vai ter que pôr ponto value. Por quê? Porque isso vai passar o valor do input ao invés do objeto do input. Ponto value. O remember não precisa porque ele já está pegando o valor, que é true ou false. Aí na URL a gente põe a mesma coisa. Bora ver se agora ele vai mostrar os valores certos. Tá aqui. Vocês viram que agora ele adicionou certinho, colocou na posição 0, no índice 0 ou na chave 0, independente da forma que você quiser chamar. Colocou no 0 o Jonathan Jorge, 1, minha data de nascimento, 2, o remember e 3, a imagem. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pegar, ler os dados daqui e preencher essa lista. Sim, a gente vai fazer isso e vai ser um pouco difícil. Não necessariamente é difícil, mas vai ser a primeira vez que vamos fazer algo parecido com isso, que é pegar dados que estão em variáveis e escrever esses dados na tela em HTML. Primeiramente, o que eu vou fazer vai ser excluir esses três. Eu não vou excluir, eu vou comentar só para eles pararem de aparecer. Aqui no CRUD happybirthday.html, tá aqui aquela minha row, tá aqui as três comd4 que a gente colocou. Eu vou excluir duas e vou deixar somente uma comentada para a gente usar ela como referência. Agora eu vou vir aqui e vou comentar ela toda. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui do lado de fora, vou colocar uma classe row e vou colocar um ID para ela e vou chamar de container registers. Por que container registers? Porque todos os registros vão ficar dentro dela. Por isso que a gente chama de container. É semelhante àqueles containers de navios que aí você pega, que é tipo uma caixa de metal gigante, você enche de coisa. É como se fosse a mesma lógica, porque a gente criou uma caixa aqui, mas não é de metal, é uma div, e a gente vai encher ela de coisas, por isso que a gente chama de container. E sempre que um usuário adicionar um novo registro, que esse registro vir para aquele array, a gente tem que pegar esse registro e tem que inserir ele aqui dentro do container. Eu primeiramente vou fazer de uma forma bem simples, só adicionando os nomes em si, aí depois a gente vai fazer de uma forma mais elaborada, que é dessa daqui. Vindo aqui, qual é o flow da nossa aplicação? Qual é o fluxo? Ele vem, ele aperta o Save Data, que é aquele botão do modal, ele valida o formulário, ele adiciona os dados no array, ele esconde o modal e limpa o formulário. Aqui a gente vai colocar um método para renderizar no HTML, eu vou colocar ele embaixo do add data to array. Então vou vir aqui, vou criar um método function render registers
on HTML, ok. Aí eu coloco esses nomes bem claros para ajudar vocês a se lembrarem depois, tipo, por exemplo, hide modal, esconder modal, clear form data, limpar os dados do formulário, add data to array, adicionar dados para o array, validate form data, validar dados do formulário, save data, entendeu? Então eu também recomendo que vocês sempre procurem esse padrão, tipo, deixar o mais claro possível. E nesse método nós teremos que ler o nosso array, que é esse daqui. Esse método ele vai utilizar uma função da programação muito interessante que se chama loop. E a partir do momento que a gente tem uma lista e a gente consegue percorrer essa lista automaticamente, sem ter que digitar chave por chave, eu vou mostrar um exemplo prático de como seria a nossa vida sem os loops e como é a nossa vida com os loops. Então vou vir bem aqui, eu vou digitar Jonathan, Felipe, Luana, Carol, Joélia. Aí você fala, Jonathan, por que você está colocando tantos exemplos? É porque vai fazer mais sentido com muitos exemplos. Jorge, Dudu, Jaque, PV. Então tá aqui, a gente tem essa nossa lista de usuário. Vamos supor que eu quisesse escrever essa lista na tela e quisesse escrever todos os elementos dela, como é que teria que ser? Antes de já começar a escrever, eu vou criar outro método chamado function create HTML element. Ele vai servir só para criar o elemento que a gente vai colocar lá na tela e para criar um novo elemento HTML em tempo de execução. O que seria isso em tempo de execução? Depois que a página já foi renderizada, a gente utiliza o document.create element. É um nome bem sugestivo. Nesse caso, a gente vai criar um span, que ele é uma tag do HTML, acho que vocês já conhecem. E aqui nesse create HTML element, a gente vai passar o que nós vamos colocar dentro desse span. Aí nesse caso eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever value, que é tipo o valor que eu vou pôr. var span. Aqui a gente só está criando um elemento e ele está vazio. Para a gente preencher esse elemento com o nosso dado, a gente põe span, que é esse objeto que a gente acabou de criar com create element. E no HTML, que é para colocar conteúdo dentro desse span, e o nosso conteúdo vai ser o value. Aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar esse span já preenchido, porque aqui eu só quero que ele crie e preencha o elemento, e aqui que a gente vai pegar esse elemento e colocar no HTML. Até então, esse span ele não está na nossa página, ele ainda não está aqui, ele está só na memória. É como se ele estivesse na memória RAM do seu computador. Ele ainda não existe. Ele ainda não existe para o usuário, mas ele está na memória. Então a gente ainda vai ter que pegar ele da memória e escrever ele no HTML. Aqui, nesse render register on HTML, a gente vai ter que pegar aquele nosso container. Por quê? Porque é nele que vamos colocar os spans, então a gente precisa saber onde é que ele está. Então vou vir aqui, var container, é igual a document.getElementById. Eu vou colocar o ID dele. E eu vou fazer o seguinte. Está aqui a nossa lista de usuário e eu quero escrever todos esses usuários na tela dentro daquele container. Como é que vai ter que ser? Vou vir aqui, vou colocar container. E para nós colocarmos dados dentro desse container, dentro dessa caixa, a gente utiliza um método appendChild. É como significasse, tipo, inserir um filho. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, eu vou chamar o create HTML element e eu vou passar um texto qualquer, que vai ser Jonathan, lindão. Jonathan sou eu, para quem não sabe. E aqui do lado de fora eu vou chamar esse método para ver se vai funcionar, para a gente não ficar perdendo tempo programando à toa. Então vim aqui. Olha só o que ele escreveu aqui na tela. Jonathan lindão. Beleza. Só que não é Jonathan lindão que a gente quer escrever. A gente quer escrever o conteúdo desses carinhas. Eu não sei se você lembra, mas eu falei que um array ele é muito simples. É como se ele fosse uma caixa de coisas. E sempre que a gente quer acessar alguma dessas coisas, a gente precisa ter a chave. É como se esse array ele fosse um armário. Nesse caso tem, sei lá, 7, 8 portas. Cada item desse é uma porta do array. E para a gente acessar um item específico, a gente precisa da chave daquele armário. É como se fosse a chave mesmo. Então, se eu quero acessar o Luana, por exemplo, aí eu sei que o Jonathan, a chave dele é a chave 0, o Felipe, a chave dele é a chave 1, e a Luana, a chave dela é a chave 3. Então, viria bem aqui, ó. Users, colchetes, chave 3,
Aí ele acessaria a Luana, é somente isso. Isso que você passa aqui é a chave, é a posição do elemento que você quer acessar. Por isso que eu fiz essa analogia do armário, porque eu acho que ela é bem mais clara. Porque você consegue imaginar um armário que tem tudo isso. Aí você fala, eu quero abrir a primeira porta do armário. Beleza, você quer abrir a primeira porta, então passa a chave 0. Quer abrir a segunda porta, passa a chave 1, etc. E ali embaixo a gente vai fazer da mesma forma. Aí nesse caso, por exemplo, a gente não vai passar mais Jonathan Lindão, a gente vai passar users, que é aquela variável do array, e a chave 0. Eu vou duplicar essa linha, vou passar users, chave 1, users, chave 2, users, chave 3, users, chave 4, users, chave 5, users, chave 6. Aí você pensa, pô, que chato, tem que ficar copiando isso. Sim, é por isso que eu estou mostrando dessa forma, para vocês entenderem a diferença de quando nós estamos utilizando um loop, que é um laço, que ele consegue fazer isso automaticamente, e quando a gente tem que fazer isso na mão. Nesse caso, a gente só tem 7 elementos, e olha só o trabalho que deu. Imagina se fosse uma lista de 100 elementos que você tivesse que fazer isso, seria uma merda. E é por isso que a gente não vai ter que fazer desse jeito. No JavaScript, nós temos basicamente 3 tipos de loops, que são 3 funções que conseguem fazer isso automaticamente. Uma é o while, que significa enquanto em inglês. Outra é o for, e outra é o for each. Temos basicamente essas 3 funções aqui no JavaScript. Claro que nós temos outras funções, que é o map, filter, etc., mas a gente não vai abordar elas agora. A gente vai abordar esses, que eles são os mais conhecidos e provavelmente os mais utilizados. No futuro, a gente vê o array.map, que hoje em dia é muito utilizado, mas não adianta nada você saber ele e não saber esses daqui, porque esses fazem parte da fundação da linguagem, é como se fosse um conceito básico e mínimo. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês o for, porque eu acho ele o mais fácil de entender e o mais intuitivo. O for, ele funciona assim, você escreve a palavra for, abre parênteses, aí o primeiro parâmetro do for é a variável que vai servir como se fosse a chave. Sim, a variável que vai servir como se fosse a chave. E a gente sabe que no array, a chave ela sempre começa do 0, então o valor dessa variável, nesse caso, vai ter que ser 0. Então, vou colocar bem aqui, var chave do armário. Isso daqui é o nome da minha variável. E eu vou querer que a chave do armário comece a abrir as portas a partir da porta 0, que é a primeira porta, que é essa daqui. O segundo parâmetro que o for recebe é até quando você vai continuar tentando abrir essas portas do armário. Aí é bem simples. Por quê? Porque você vai colocar enquanto a chave do armário ela for menor do que a quantidade de portas. Porque você concorda comigo que não, se você tem 10 portas, não faz sentido você tentar abrir a porta 11, 12, 13, 14, 15, porque elas não existem, aí daria um erro na programação. Então o que você fala assim? Olha, cara, beleza, eu quero abrir os armários, mas eu só vou querer abrir enquanto o users.length, nesse caso, esse atributo users.length, ele vai trazer a quantidade de portas que nosso armário tem. E é bem engraçado que, da mesma forma que a gente conta caracteres no string, a gente também conta posições dentro de um array. Então, estou falando para ele bem assim, eu quero que ele comece a tentar abrir da porta 0, porque um array começa na porta 0, porém, eu só quero que ele continue tentando abrir enquanto a chave do armário, que foi o valor dessa variável, for menor que a quantidade de portas. E enquanto ela for menor, eu vou querer pegar a chave do armário e adicionar um número para ela. Por quê? Porque assim ele vai para a próxima porta. Aí eu vou escrever aqui, eu vou dar um console.log para vocês verem rodando. Vai ficar mais fácil. Vou dar um console.log para ficar mais simples para vocês verem rodando. Eu vou vir aqui, vou interpolar, vou colocar chave do armário, vou pôr o valor, chave do armário, aí eu vou pôr o valor, aí eu coloco cifrão, chaves, chave do armário. Beleza, eu vou mandar imprimir isso daqui. Galera, eu não sei porque que deu erro, tá parecendo que deu um loop infinito, e um loop infinito acontece quando a gente está trabalhando com loops. Por quê? Porque se você programa de uma forma errada, ele vai continuar dentro daquela função até esgotar a memória do seu computador. É como se ele ficasse tentando abrir
É como se ele ficasse tentando abrir armários até morrer, e é isso que acontece, tanto que meu navegador morreu, como vocês podem perceber, eu não estou conseguindo fazer mais nada, eu não consigo nem clicar. E isso é o que acontece quando você causa um loop infinito. Agora eu vou voltar aqui no código. Ó, inclusive aqui ele está mostrando, ó, chave do armário 0. Ele está falando que ele já executou isso daqui 17 mil vezes. Como vocês podem ver, o número está só crescendo. Por quê? Porque eu programei algo errado e ele entrou no loop infinito. E sim, eu fiz isso de propósito para vocês verem o que acontece quando a gente programa um loop errado. Desse jeito, ele não funcionou. Por quê? Porque aqui eu não estou mudando o valor dessa variável chave do armário, eu só estou criando um novo valor. Para eu mudar esse valor, eu teria duas opções. Ou eu viria aqui e escreveria chave do armário e colocaria um igual, porque eu estou falando que o valor de chave do armário vai ser o valor dela atual mais 1, isso já resolveria. Ou então, tem outra forma que é automática de fazer isso, que bastaria eu vir aqui e colocar a chave do armário mais. Aqui ele automaticamente já vem no valor dessa variável e muda ela, mas do jeito que estava antes não estava fazendo nada. Por quê? Porque quando eu venho aqui e só falo isso, eu só pego o valor desse cara e adiciono 1, porém eu não estou atribuindo esse valor a nenhum lugar. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei que eu já tinha mostrado no curso antes que se eu venho aqui e coloco 10 mais 30, beleza, ele só vai executar esse cálculo, mas esse cálculo não fica em nenhum lugar. Esse cálculo só passa a ficar armazenado se eu viesse aqui, por exemplo, e digitasse var b é igual 10 mais 39, aí beleza, agora o resultado está aqui, e é a mesma coisa que estava acontecendo aqui, porque a única coisa que a gente estava fazendo era isso, ó. Chave do armário mais 1, porém, vocês concordam que esse valor não estava sendo armazenado em nenhum lugar, e ele também não estava alterando o valor de chave do armário, porque a gente não tinha usado um operador de atribuição, e para alterar ele teria que ser assim. Aí você fala que chave do armário é o valor atual dele mais 1, aí beleza, isso funcionaria. Então vou vir aqui e vou colocar, ó, chave do armário é igual chave do armário mais 1. E quem quiser fazer na sua casa, você pode colocar só isso aqui, ó, mais, funciona do mesmo jeito e é a forma mais utilizada. Porém, eu vou fazer dessa forma para ficar mais claro para vocês que a gente está pegando o valor atual dele, somando 1 e pondo no valor e alterando o valor atual dele. Bora lá no código. Vou ter que fechar essa aba porque ela já não presta mais para nada, porque quando dá loop infinita aí não tem mais solução. Vou abrir em outra aba. Vou fechar essa daqui porque ela continua rodando. Vamos lá no nosso console. Aqui no console, o que ele imprimiu? Ele imprimiu que ele vai tentar abrir a chave do armário 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por quê? Porque o nosso armário, ele provavelmente tem 8 ou 9 portas, eu não contei. E o que a gente vai fazer agora que nós temos esse índice, essa chave do armário? A gente vai pôr ele na variável users, então vai ser bem assim, ó. Se eu vim aqui e colocar users, abrir um colchete, fechar um colchete, na hora que ele vier aqui, ele não vai vir chave, ele não vai escrever a variável chave do armário, ele vai passar o valor da variável chave do armário, e quando esse valor for 0, ele vai vir aqui e vai pegar o índice 0, quando for 1, vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim por diante. Olha só, tanto que agora ele colocou, ó, chave do armário, Jonathan, Felipe, Luana, Carol, Joélia, Jorge, Dudu, Jaque e PV. Só para melhorar um pouco esse exemplo, eu vou escrever o índice aqui, que é a chave do armário, e ali eu vou escrever o valor. Agora falou que na porta 0 tem o valor de Jonathan, 1, Felipe. Então é para isso que serve o loop. Antes a gente tinha que vir e colocar um por um, mas com o loop ele faz isso automaticamente. E se esse array tivesse 1000 elementos, ele ia fazer da mesma forma. Se tivesse 100.000, ele ia fazer da mesma forma. Tanto que se eu vir aqui e triplicar a quantidade desse array, por exemplo, eu não tenho que fazer mais nada. Olha só, agora ele já tentou abrir 36 portas, que é a mesma coisa que acessou 36 elementos do nosso array. É isso, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Eu não sei se foi muito avançada, pouco avançada, mas se tiver ficado qualquer dúvida, deixa no comentário que qualquer coisa eu faço outra aula para tentar reforçar esse conteúdo. Mas como eu já te falei, aprender programação é como se fosse aprender inglês, então não tenta entender tudo. Se você entendeu o conceito do for e o conceito do array já é o suficiente, com o tempo você vai conseguir entender. Uma analogia que eu gosto muito, que é o balde da programação, que é tipo
e você vai colocando gota em gota dentro desse balde que fica dentro da sua cabeça, e um dia esse balde vai transbordar de tantas gotas que você colocou, e nesse dia você vai começar a entender tudo com muita facilidade. É isso, a aula de hoje acabou. Compartilha, deixa aí seu feedback, tu não perde nada com isso. Em menos de 20 segundos você já deixa sua curtida e deixa sua opinião sobre a aula. Bora pra cima, me segue no Instagram, falou!